Hebreus 10. Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Diz assim a Escritura: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Vamos ler de novo? Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Pai, nós te louvamos. Senhor, nós te bendizemos. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela tua beleza e pela tua santidade. Espírito Santo, seja sobre as nossas vidas, seja sobre o nosso coração, traga todo entendimento, toda revelação. Pai, eu profetizo sobre essa casa libertação. Pai, eu profetizo graça do Senhor, favor do Senhor. Pai, em nome de Jesus. Pai, que a boca do teu servo seja profética, que os ouvidos e os corações sejam terra fértil, que a palavra venha produzir efeito, crescimento, graça sobre graça, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Pode se sentar, queridos. Queridos, preste muita atenção. A mensagem, aqui, o 5 aí é da mídia, o 6 aí atrás é da mídia, não, né? Vamos sentar, gente. Queridos, esse tipo de mensagem que eu quero trazer hoje com a igreja, não é uma mensagem que, se algum pastor me convidar, eu pregaria numa outra igreja. É uma mensagem totalmente doméstica. É uma mensagem para a igreja no sentido de nossa casa. Não que ela não se aplica, se você nos visita e é de outra igreja, é claro que ela é a mesma verdade. Mas qual é o objetivo dessa mensagem? Algo como um remédio, algo que te direciona, que te pacifica, que te dá um lugar de tranquilidade, de descanso, para você compreender, para você entender, para que as mensagens da mídia e tantas outras coisas não seja tão assombroso quando você escuta qualquer coisa sobre igreja. E eu queria que você estivesse muito atento, porque ela é importante. E tenha certeza, você não veio aqui essa noite por acaso. Você não veio aqui escutar a minha pregação, você veio ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, queridos, veja que o apóstolo Paulo, ele estava dizendo, olha, não deixemos de nos congregar como é o costume de alguns. Não era o costume, como é, tempo presente. A gente precisa entender que algo urgente, não se pode deixar de congregar. Pastor, eu sou crente lá em casa, eu assisto o culto do Senhor, estou sempre conectado. Querido, corpo é corpo. Corpo caminha junto. Se eu decepar minha mão e largar ela lá em casa, quando eu chegar lá, filho, já gangrenou, já está apodrecendo. Não tem jeito. Parte do corpo é parte do corpo. Não faz sentido, né? Andar desconecta, removida. Isso não é corpo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, não deixemos de nos congregar, como é o costume de alguns.
Pelo contrário, ou seja, olha, gente, pelo amor de Deus, isso é muito urgente. Então, pelo contrário, façamos admoestações para que as pessoas não deixem de congregar. As pessoas precisam ser admoestadas, orientadas, elas precisam entender o quão é importante que elas congreguem. Isso é o texto. Agora eu queria construir algumas coisas com você, e eu queria te levar à Escritura, porque a Escritura é ela que produz transformação, graça, renovação de pensamento, direcionamento, paz, cura, libertação. Amém? Então Paulo estava ali advertindo aos irmãos de Hebreus sobre não deixar de congregar. Será que essa mensagem é importante hoje? Sim, seguramente. Ela encaixa hoje perfeitamente. Eu quero caminhar na Escritura, vou tentar ser bem breve, eu não quero ser cansativo, mas vou pedir ajuda ao Kaique. Kaique, abre para mim Lucas 22. Ô Kaique, se eu te chamar de Caípio, você me perdoa. Caípio, se eu inverter o nome de vocês aí, é muito parecido. E eu me dá um crédito aí. Não é fácil separar o que com o P e tem hora não. Amém? Tá tudo bem? Pode ser? Qualquer coisa você não fica bravo comigo, não. Lucas 22, 47, verso 47 e 48. Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, vinha à frente deles e se aproximou de Jesus para beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? O que eu quero te mostrar com isso? Lá em Atos 1, a igreja, nós temos ali em Atos o nascimento da igreja. A igreja, ela é fundamentada no apostolado. Desde os primórdios ali dessa igreja cristã, né? A igreja vem de antes de Jesus e antes de Atos, essa entidade religiosa. Vou falar assim para que você entenda. Mas quando ali a gente tem a igreja em Cristo, ela parte de uma condição. No meio dos 12, um traiu Jesus. Infelizmente, muitos ministérios, muitas denominações, muitas igrejas são marcadas por traições. A igreja não deveria ser esse ambiente, mas quem somos nós, qualquer pastores, para não cair numa situação dessa se Jesus passou por isso? Pastor, mas Jesus tinha um propósito. Eu sei, mas Deus é Deus de propósito. Deus é Deus. E aquilo que às vezes nos parece tão estranho, Deus está agindo. Às vezes a gente pode não ter entendimento, mas Deus está agindo. Quando eu perdi a primeira gravidez, mas a Renata, não fazia sentido nenhum. A gente só tinha motivo para brigar com Deus. Depois as coisas fazem sentido. As coisas encontram lugar. É diferente. Então, queridos, pensa, esse berço da igreja, que Jesus fala, Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ou seja, um start da igreja ali, né? E ali agora a gente tem alguém no meio de 12, alguém que era tão próximo, que traiu Jesus. Você já imaginou se você fosse um dos 12 e no meio ali alguém traísse? Ambiente ruim, né? Poxa, no meio de nós alguém, não imaginávamos isso. Que isso, fulano, tão próximo da gente, a gente ama tanto. Traiu o nosso mestre? É assim. Uma igreja cheia do Espírito Santo, a gente pode pegar em Atos 1, em Atos 1 ali nós vamos ver os discípulos falando, olha, é importante que agora a gente tenha alguém no lugar do que nós perdemos. Então ali começa, né, levantar um sucessor para Judas. Então a gente parte num ambiente de
uma traição à igreja. Atos 5, Kaique, Atos 5, 1. Eu quero ler até o 3, tá? Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso, e levando o restante, depositou aos pés dos discípulos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Queridos, nós temos Atos 1, 2, 3, 4, 5, você vai vendo a igreja crescendo. Em Atos 1 é uma igreja de 120 vidas, depois a igreja chega a 3.000, a igreja chega a 5.000 vidas, a igreja tinha tudo em comum, estava tudo legal, a igreja compartilhava de tudo, tudo do que era deles eram tudo em comum. Para você entender, o meu carro não é meu carro, é o nosso carro, todo mundo usa, está aqui em serviço do reino. Essa era a igreja de Atos. Não havia sido obrigado Ananias e Safira a nada. Mas eles reteram uma parte daquilo que não era deles. Porque quando você faz um voto ao Senhor, cumpra. A gente não é obrigado a fazer voto, cumpra. Eu oriento você a fazer jejum, orações, mas muito cuidado com o voto. Eu fiz um voto. Quando eu perdi nosso filho, eu e a Renata, nós fizemos um voto. Nós perdemos uma primeira gravidez e uma segunda gravidez. Na terceira gravidez, eu falei com Deus: Senhor, se o Senhor me permitir que a gente tenha essa terceira gravidez, e eu tenho um filho saudável, tudo que eu investi nele, tudo que o Senhor me permitir gastar com ele, eu te dou 10%. Isso não é bíblico, querido. Isso é um voto. E para você entender, se eu comprasse um tênis de R$200, R$20, eu tirava mais a Renata, tipo um dízimo. Tudo. A escola do Vitor era R$500, R$50 eu ofertava. Era um dízimo para nós. Em tudo, até 18 anos. Sempre cumpri mais a Renata. Sempre. Tudo que nós comprávamos, separávamos a notinha. O que é do Vitor, o que é nosso. Amor, fomos lá e compramos um tênis para mim, para você e para o Vitor. Qual que é o do Vitor? Separa aí. Não foi fácil cumprir isso, mas cumprimos. 18 anos. E eu louvo a Deus porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor nunca nos deixou desassistido. Nunca faltou. E nos deu um filho abençoado. O Vitor tem 20 anos, tem 10 anos que ele está no ministério e é o nosso baterista. Para a honra e glória do Senhor Jesus, toda a honra é dele. Toda a glória, toda a exaltação é dele, irmãos. Então eu te ensino, cuidado com o seu voto. Não estou falando para você não fazer. Só tome cuidado. Eu fiz um voto para 18 anos. Graças a Deus o Vitor tem 20, esse ano faz 21. Então, quer dizer, a gente vê uma igreja que, entre traições, entre desvio moral, retenção de dinheiro, escândalo financeiro. Irmãos, olha como é que o nosso Deus é maravilhoso. Ele nunca nos esconde nada. Todas as coisas estão na Bíblia. A gente lê a Bíblia e só pensa tudo certo, tudo lindo, tudo perfeito. E é legal isso. Mas aí hoje a gente tem um tal de mídia social. A igreja foi lá, teve um desvio financeiro, o pastor roubou a igreja. Misericórdia, isso é um absurdo. Irmãos, isso sempre aconteceu. Porém tem uma diferença. Antigamente não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha essas coisas. Então hoje as coisas são muito mais propagadas. Mas a igreja de Jesus, irmãos, ela é santa. Ela é pura, nós cantamos isso aqui.
né? A palavra do Senhor ela é pura, mas Deus nunca nos reteve aquilo que é sagrado, aquilo que é para que eu e você tenha discernimento. Presta atenção que eu não estou te falando para você que a gente tem um caminho normal de desviar dinheiro, muito pelo contrário. Mas, infelizmente, sempre aconteceu e vai acontecer. Eu não vou na igreja XY porque eu fiquei sabendo que lá aconteceu alguma coisa. E, irmãos, se teve um cara que abriu igreja na Bíblia, era Paulo. E ele tinha que falar, gente, por misericórdia, eu já cansei de falar com vocês, isso, vocês estão errando nisso. E é sobre isso que eu quero pregar hoje. A gente precisa pensar. O título da mensagem de hoje é a minha igreja. Porque você precisa ter conhecimento da palavra. Porque senão a gente vê uma reportagem aí fora e acha que a igreja está toda em descrédito e não está. A glória do Senhor está em toda a terra. Toda a terra. Nunca deixou de ter os remanescentes do Senhor, os homens e mulheres de Deus. E nunca vai deixar de ter. Nunca. Deus sempre separou homens e mulheres santos, homens de Deus, para a conduta, para o reino. 10.000 cairão de um lado, 1.000 do outro lado. Irmãos, nós não seremos atingidos. Nós não seremos atingidos. Permaneça no lugar, tenha entendimento. Irmãos, como eu falei, essa mensagem ela é muito doméstica. Irmãos, nós nunca acertamos tudo. Mas não somos uma igreja que vivemos no erro. E você precisa analisar, quando você sabe olhar para a Escritura, você olha para você, porque eu não sou igreja, nós somos igreja. E o que nós construímos, o que os nossos filhos vão ser, que amanhã, como a gente vê o Guilherme, o que faz sentido para nós? O que a gente entende de igreja? Como a gente precisa discernir isso? Porque amanhã você está lá no serviço, você viu? A igreja aí, ó. Deus nunca escondeu o pecado de ninguém. Tudo que a igreja fez de errado está na Bíblia. Tudo que a igreja acontece, irmãos, é exposto. Irmãos, tudo que nós tratamos com verdade traz cura. Traz cura. Então, eu quero que me permita caminhar com você alguns textos. Então, a gente vê a igreja de Atos com problema de caráter financeiro. Não estou falando que a igreja toda, irmãos, aconteceu. Houve um desvio, alguém que era muito próximo, alguém que tinha um prazer de contribuir, chegou, não, eu vou dar hoje só um pedacinho. Kaique, vão comigo em Atos 11, 1 ao 4. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. O evangelho estava sendo pregado. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo, você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles? Queridos, como é importante, saudável, a gente entender esse lugar. Como nós precisamos entender. Deixa eu abrir meu Atos aqui, que eu acho que eu anotei alguma coisa a mais aqui. Atos 11. Irmãos, tem hora que eu tenho dificuldade de pregar com esse telão, irmãos, vocês não calculam. Mas eu gosto que vocês vejam, é aqui mesmo. Vai ter tradução aí no verso 2. Volta lá no verso 2, Kaique. Atos 11, 2. Pulou, foi para o 23. Aí. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo. Questioná-lo. Tem alguma outra tradução aí? Alguém me ajuda? Criticá-lo. O arguíro. Chamou ele na regulagem. Ô Britão,
O negócio é esse aí. Irmãos, hoje, se a gente for arguir muitas pessoas, se a gente for criticar muitas pessoas, é um desafio. No contexto aqui, né, eu não estou aprovando a arguição, a crítica, mas eu estou dizendo para você que no ambiente da igreja, há um ambiente saudável de falar assim, eu não concordo, eu acho que você está errado. Irmãos, preste muita atenção, nós temos quase tudo na Bíblia, de ter 2 linhas ou mais linhas teológicas. Por exemplo, a igreja vai passar pela grande tribulação ou não? Você vai ter uma linha que fala que sim, outra que não. Já tem mais de 2000 anos que tem um monte de gente brigando com isso. Eu vou entrar nessa disputa? Eu não. Eu não. Pastor, mas eu creio. Amém. Pastor, mas eu não creio. Amém também. Nós não vamos discutir isso, irmãos. Agora, saiba ter a sua opinião. Eu gosto de dar um passo para trás e olhar para a Bíblia e falar assim, se Deus não poupou 400 anos de escravidão no Egito, por que não passaria para a grande tribulação? Deus sempre mandou chinelo na igreja, irmão. Deus nunca aliviou. Deus nunca escondeu o pecado de ninguém. Meu pensamento. Davi foi lá e pecou, ficou oculto? Não, não. Não fica. Deus sempre traz juízo. Então, eu queria que você pensasse esse ambiente de ter pensamentos diferentes. A única diferença que a gente tem com é que a gente não pode, né? Jesus salva ou não salva? Jesus é o cabeça da igreja? Não é, irmão? Isso aí, desculpa. Se você pensa diferente, não tem jeito. Como andarão 2 juntos se não houver acordo? Não faz sentido. Ok? Então a gente precisa estar muito claro. Eu anotei aqui, né? Além de questionar, criticar e discordar. Na Almeida Contemporânea vai dizer que discordaram dele. Na King James vai dizer que criticaram. Mas não deixaram de andar junto porque foi criticado ou porque teve uma discussão. Então a igreja, queridos, ela tem esse lugar. Então já tivemos problema de traição, problema de dinheiro, divergências. Bora para Atos 15. Atos 15, 36, 41. 36 ao 41. Atos 15. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé, vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciávamos a palavra do Senhor, para ver como estão. 37. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde Pânfilia, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendando pelos irmãos a graça do Senhor. 41. E passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Para você entender, Marcelo, vamos sair aí na rua e pregar o evangelho nós dois? Mas nós vamos levar o Giovanni, beleza? Não, Giovanni não. Cara, vamos lá, a gente leva ele. Não, nós não vamos levar não. Ah, cara, eu vou. Então eu e o Giovanni vai. Aí você pega e chama o Gabriel. Foi isso que aconteceu. Só que o pau quebrou, desculpa a palavra, irmãos. Não ficou, então tá bom, vamos assim, a gente vai, depois a gente come uma pizza. Não, irmão, o tempo fechou. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu notei alguma coisa aqui. 541. Não, não é o 41 que eu quero. Aqui, ó. E houve tal desavença, né? A NA que está aí, verso 39. A NA vai dizer, houve tal desavença. A King James vai dizer, desentendimento tão exacerbado.
A ARC, que é a Almeida Revisada, vai dizer, houve uma contenda. Tem outra versão aí? Hã? Uma discussão. Algum mais? Irmãos, Deus não esconde nada da gente. Ou seja, para pregar o evangelho pode ter às vezes divergência, até discórdia, até briga, irmãos. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a gente vai sempre precisar voltar na cruz de Cristo e saber tratar as coisas. A gente precisa desse lugar. Irmãos, o ambiente saudável da igreja é a gente saber o que é igreja. A igreja é a união dos santos. É a congregação, é o alinhamento de santos, de pessoas que não querem abrir mão de crescer, de buscar a perfeição, de serem moldados, de crescerem. Embora a gente vai errar. E a gente erra. E quando a nossa camisa é branca, qualquer sujinho destaca muito, irmãos. Mas num ambiente de trevas, é normal. De longe, quando você está de vestes brancas, qualquer manchinha na sua roupa, todo mundo vê e todo mundo aponta. E esses somos nós, eu e você de vestes brancas. Você precisa pensar esse lugar. Porque o que faz a gente amanhã parar de congregar? Lembra lá de Hebreus 10? As pessoas começam a parar de congregar porque elas não sabem a importância de congregar, a importância de estar junto, a importância de ser amparado, de ser acolhido. Irmãos, a Bíblia fala, é melhor ser dois do que um. Se um cair, quem o levantará? Esse é o propósito da gente caminhar junto. A gente precisa pensar, a igreja não é esse lugar blindado que não vai acontecer problema. Qualquer ministério. Qualquer ministério. A gente precisa pensar isso. Então veja que Atos é o modelo da igreja perfeita, e nós vimos aqui algumas coisas, né? Quer dizer, eu não fui exaustivo de aprofundar, não vou ficar aqui até meia-noite para poder te mostrar tantas condições, que são muitas. Mas aí eu queria pegar agora alguns textos de Paulo. Paulo foi um dos apóstolos que trabalhou muito, escreveu cartas a essas igrejas. Ele ia lá e ensinava. Para você entender, o que Paulo fazia? Olha, eu vou lá, exemplo, tá? Vou lá para Igarapé, vou estabelecer uma igreja lá. E aí ele preparava uma liderança lá, e ia embora, e deixava um líder lá. E ali ele mandava carta para essa igreja, exemplo, eu vou pegar o Marcelo aqui de novo. Então essa igreja estava lá, caminhando. Alisson escrevia para o Timóteo, por exemplo, Timóteo, cuidado com isso, estou sabendo que é em Igarapé, está assim, está assado, vocês precisam tomar cuidado. Estou sabendo que a igreja de vocês acontece isso e isso, cuidado. E é isso que nós vamos ver aqui na Bíblia. A gente precisa entender isso. Amém? Romanos 6, 11 até o 14. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. 12. Portanto, não permitam que o pecado reine em seus corpos mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereça os seus membros do corpo ao pecado como instrumentos de justiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmo a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumento de justiça. 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Quer dizer, isso aí é um exemplo. Volta lá no verso 11, Kaique. Por que Paulo escreveu isso para eles? Por que Paulo escreveu à igreja aos romanos? Por que ele escreveu? Vamos pegar ali um exemplo. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado. Porque ainda tinha gente lá que estava vivendo no pecado, irmãos. Estava vivendo no pecado. Ei, você precisa ser morto para o pecado. Não se entregue ao pecado. Não viva para o pecado.
Não dá para vocês viverem assim. Vocês estão errados. Se vocês viverem a vida de vocês, vocês estão vivendo errado. Por isso que Paulo está escrevendo. Não considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Em Cristo Jesus. 12. Portanto, não permita que o pecado reine no vosso corpo mortal. A gente nunca é generalista. Toda unanimidade ela é burra. Não é a igreja toda que estava em carne. Não estou falando isso aqui. Mas permeava na igreja. Ela precisava ser ensinada a viver uma vida com Deus. Não viver uma vida mundana sobre os seus pensamentos. É para viver uma vida na palavra, de fé, em graça. Então Paulo vem pautando, exortando ali aquela igreja a um posicionamento de não estar na carne, de não viver uma vida mundana. Não dá para negociar com o mundo, fuja do mundo. Verso 13. Também não ofereça os seus membros ao corpo, do corpo ao pecado, como instrumento de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo. Então viva essas coisas novas. Ofereça os seus membros a Deus como instrumento de justiça. Querido, toda vez que você vem aqui e entrega dinheiro, dinheiro é a parte mais fácil do culto. O difícil é nós trazermos o nosso dinheiro aqui com a nossa vida reta. Porque é a nossa vida que primeiro importa. Como nós estamos. A gente precisa primeiro buscar uma transformação da nossa vida. Pastor, mas eu não estou pronto ainda. Então continua a sua caminhada. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Continue o processo. Busque obedecer ao Senhor em todas as coisas. Santifique-se no Senhor. Busque ao Senhor. Ele vai te lavar, Ele vai te remir, Ele vai te transformar, Ele vai mudar a sua vida. Mas não tem start, não tem botão. Queridos, eu gosto sempre de pensar, quando Deus cria o homem, por que Ele coloca uma árvore no jardim do Éden que não era para comer? Quando Deus cria um homem, um lugar sobrenatural, maravilhoso, toda a provisão estava lá. Tinha uma árvore lá que não era para comer, porque a obediência é a sua parte. Não coma. E é livre-arbítrio, você come se você quiser. Não coma. Não coma. Cuidado. (14) Porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Irmãos, o pecado ele é acidente, não premeditado, não vivido. Amanhã vou fazer tal coisa. Não é assim. Não é assim. A gente erra, irmãos, e erra. Eu erro. Quem dera que não errasse, irmãos. Quem me dera. Mas aquilo que eu gosto sempre de falar, o Alisson de ontem, o de hoje tem que ser melhor do que esse cara. O de amanhã tem que ser melhor que o de hoje. Porque eu aproximo para o alvo que é Cristo. Nós aproximamos o Senhor a cada dia. Amém? Não dá para ser o mesmo. O que você tem sido transformado? Ah, pastor, a igreja, irmãos, a igreja, ela realmente é um lugar de desafio. Porque ela é um lugar de confronto. Ah, mas tem um monte de gente lá que erra mesmo. É isso mesmo, estou te mostrando, Deus nunca escondeu isso. Mas é sobre eu e você saber estar nesse lugar. Romanos 12, 9 a 11. O amor seja sem hipocrisia. Paulo está dizendo para a igreja, olha, o amor seja sem hipocrisia. Marcelo, eu te amo demais, Marcelo, é tão bom ter você na igreja. Interesse, porque ele pode contribuir, pelo dízimo, pelo ministério. Uma hipocrisia. O amor seja sem hipocrisia. Todos aqui têm a mesma importância. Não é pelo tamanho do dízimo, não é pelo que faz. Não cabe hipocrisia. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, igreja de Romanos, não tenha um amor com hipocrisia.
Olha o que vocês estão fazendo aí. Como é que vocês estão agindo? Odeiem o mal. Não dá para negociar com o mal, gente. Estavam negociando, provavelmente. E apeguem-se ao bem. Verso 10. Amem uns aos outros. Quer dizer que eles não estavam amando, gente. Ou não estavam amando como deveria amar. Com amor fraternal. Quanto à honra, dei sempre preferência ao outro. Ai, como eu gosto disso. Irmãos, o outro sempre é mais importante que eu. Está na Bíblia, irmãos. O outro sempre é mais importante que eu. Cuidado com isso. Nós não somos os mais importantes. É o outro. O amar ao próximo, ao outro. A importância do outro. A gente precisa pensar isso. Verso 11. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. A igreja estava preguiçosa, irmãos. Você vai falar para alguém não seja preguiçoso, por quê? Porque está preguiçoso. Simples assim. Sejam fervorosos de espírito, ou seja, tinha culto de oração não, o povo não ia não, filho. O povo não tinha muito costume de orar, jejuar, ler a Bíblia. O povo estava meio de boa lá. Eu estou contextualizando, irmãos, provocando você. Servindo ao Senhor. Irmãos, a coisa melhor que eu fiz na minha vida foi servir ao Senhor. Com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Irmãos, ontem cheguei em casa, depois do aniversário da Renata, ajeitei um monte de coisa, fui deitar 2 horas da manhã. Acho que eu dei a melhor aula hoje. Acho que foi a melhor aula que eu já dei até hoje. Talvez para os alunos não, mas para mim foi. Melhor aula. Que aula, meu Deus. Porque não é sobre eu, não é sobre a minha condição. É sobre o Espírito Santo. Não é a nossa capacidade. A gente precisa pensar a importância do outro. Aquilo que Deus quer fazer no outro. Irmãos, quando eu olho para um Guilherme, eu falo, meu Deus, onde o Senhor vai levar esse menino? Quando eu olho para um Caio, Senhor, quantas coisas o Senhor vai fazer na vida desse menino? Como eu creio, irmãos, como eu profetizo isso. Estou pegando as crianças como exemplo na vida de vocês. Como eu gosto de provocar e empurrar, irmãos. Nós temos uma escritora aqui no nosso meio, irmãos. Eu louvo a Deus pela vida dela, eu admiro demais. Depois eu vou apresentar a você que não conhece a nossa escritora. Mulher de Deus. Bênção demais. E eu estou só, vamos. Bênção demais. Irmãos, o seu sucesso, a sua vitória é a nossa vitória. Quando alguém fala lá fora assim, você viu? Lá em Moriá, teve um adultério. Sobra para todo mundo, irmão. Sobra para todo mundo, então a alegria tem que ser para todo mundo também. A vitória é para todo mundo também. A alegria é para todo mundo também, porque isso é corpo. Isso é corpo. Bora caminhar, senão demora. 1 Coríntios 1, verso 10. Olha para você ver como que Paulo começa. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não leia isso assim. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso que ela fala. Ali o cerol está cortando na alta, irmãos. A palavra ali é firme. Irmãos, vírgula, respira. Que agora eu vou pegar mais força para falar. Pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e não hajam com divisões entre vocês. Tinha divisões na igreja de Coríntios. Tinha divisão. Culto dos jovens? Não. Trabalho das mulheres? Estou nem aí. Divisão. Cantar com fulano no louvor? Canto não. Divisão, irmãos.
Pelo contrário, que vocês sejam unidos, se é para ser unido, porque estava desunido. A igreja de Coríntios não estava unida como deveria ser, irmãos. Nós precisamos ser unidos, irmãos. Precisamos caminhar junto. Todos caminhavam junto e tinham tudo em comum. Aquela igreja de Atos, ela é vitoriosa, tinha problema, eu te mostrei lá. Mas não tira o mérito daquela igreja maravilhosa. A igreja de Coríntios, de Gálatas, de Filipenses, de Efésios, irmãos, tinha defeito, não tira a glória delas. Os nossos erros não apagam o quão importante nós somos na cidade de Betim, irmãos. Irmãos, não apaga. Irmãos, preste bastante atenção. Normalmente uma empresa, ela mede a sua capacidade de impacto na cidade. Se a empresa tem 10 funcionários, ela entende que ela é responsável por pelo menos 30 vidas dentro da cidade. Porque ela é esposa de pelo menos mais um filho. Estão entendendo o que eu estou falando? Não estou falando de igreja agora, de religião. Uma empresa, quando ela mede a importância, quando um segmento, um sindicato vai tratar qualquer coisa, vai fechar uma empresa, vai fechar uma empresa de 1000 funcionários. Então, 1000 vezes 3, 3.000 pessoas na cidade vão ter dificuldade. O sindicato, todo o sistema trabalha assim. Para ver a diferença que nós temos na igreja. Quantas pessoas impactam quando uma igreja cai? Porque não é só sobre 1 e 2, 3, irmãos, não é. Tem um monte de pessoas olhando para você e para mim. Tem um monte de pessoas que não lê a Bíblia e estão vendo a nossa vida, as nossas atitudes, o nosso Deus. E quando nós fraquejamos, quando nós caímos, o impacto é muito maior. Muito maior. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Muito grande. A gente tem que pensar nisso. Que não haja divisões entre vocês, pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar, num mesmo propósito. Verso 11. Pois, meus irmãos, fui informado, olha, estou sabendo que lá na igreja de Coríntios, estou sabendo, fui informado, me contaram, tá? Está no texto. De vocês por alguns membros da casa de Cloé, e de que há brigas entre vocês. Que absurdo na igreja. É. Sabe quando a gente vai beber água no banheiro que alguém fala, irmãos, está na Bíblia. Está tudo na Bíblia. Tudo. Deus não escondeu nada. Agora o que nós fazemos com isso vai dizer muito. Isso vai fazer mais gente sentar na cadeira? Ou vai fazer mais gente não sentar na cadeira? Mais gente vão servir a Deus? Ou menos gente vai servir a Deus? Sobre a nossa boca está o poder da vida. Matar ou fazer viver. Havia brigas, contendas na igreja de Coríntios. Complicado. Aí, foi necessário escrever mais uma carta para Coríntios. Você acha que foi só para elogiar, irmãos? Uma carta não deu, escreve mais uma. Paulo escreve mais uma. 2 Coríntios 8, 1. Até o 15. Também, irmãos, queremos que estejam informados. Olha, eu preciso informar vocês a respeito da graça de Deus que me foi concedida à igreja da Macedônia. Olha, o que Paulo agora vai dizer. Há uma igreja na Macedônia e a igreja de Coríntios. Ok? Então agora eu vou falar das duas igrejas. Paulo dizendo. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e profunda pobreza deles, transbordou em grande riqueza de generosidade. Segura aí. Olha, a igreja da Macedônia, eles estavam numa pobreza muito grande, mas enviaram alegria, enviaram com generosidade na minha vida. A igreja da Macedônia era uma igreja abençoada, eles entendiam bem o que era servir com as finanças.
Irmãos, eu não estou pregando sobre dinheiro, eu estou te mostrando o que está na Bíblia. A igreja da Macedônia sabia ser fiel e generosa. Verso 3. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses e mesmo acima delas contribuíram de forma voluntária. Olha, aquela igreja da Macedônia fez algo extraordinário. E eu posso afirmar o que eu vi, o tanto de graça de Deus. Irmãos, quando a gente entende que não é sobre dinheiro, quando a gente é livre disso, quando você é canal de bênção, você vai subir de nível, irmãos. Irmãos, desconecta das coisas do mundo. Deus vai prover, Deus vai abrir a janela dos céus. Deus vai fazer coisa que você não imagina. Não imagina. Verso 4. Pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Verso 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmo, primeiro ao Senhor e depois a nós. Irmãos, você nunca vai entregar aqui primeiro para a igreja, primeiro você colocou no coração de abençoar a obra de Deus. E era o que eles estavam fazendo. Primeiro deram ao Senhor, depois para nós. Verso 6. Isto nos levou a recomendar a Tito, que assim como havia começado, também completasse essa graça entre vocês. Verso 7. Mas, como em tudo vocês manifestam abundância. Olha, a igreja de Coríntios ela é uma igreja diferente da Macedônia. Vocês manifestam que tem abundância. A gente sabe que vocês têm recurso. Na fé, na palavra, no saber, em toda dedicação e em nosso amor por vocês. Esperamos que também, nesta graça, vocês manifestem abundância. Olha, vão um pouquinho mais do que vocês têm? Vocês podem fazer um pouquinho mais. Irmãos, está no texto. Além de vocês operarem, serem bênção em muitas coisas, vocês poderiam contribuir. Verso 8. Não digo isto na forma de mandamento. Ou seja, irmãos, não é sobre estar escrito ou não está escrito. Não é sobre ser lei ou não ser lei. Mas para provar se o amor de vocês é sincero. Comparando com a dedicação de outros. Irmãos, a gente sempre vai falar. Para eu dizer assim, olha, fulano é feio, qual que é o padrão de bonito que você tem? Ou fulano é bonito, qual é o padrão de outro que você tem? Você sempre tem que ter duas partidas. Então, não digo isso de forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando com a dedicação de outros. Irmãos, o nosso casamento às vezes não é o melhor. Se a gente olhar para outros casamentos, a gente vê casamento melhor. E é legal a gente poder olhar e falar assim, eu posso mudar, eu posso melhorar. Eu vejo filhos melhores, eu posso ser um filho melhor. Eu vejo maridos melhores, esposas melhores, então eu posso mudar. É preciso a gente saber comparar. Isso é saudável. Isso é saudável. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, presta atenção. Vocês conhecem a graça. Você sabe que quando você entrega a sua vida, quando você se coloca à disposição do Senhor, o Senhor vai te abençoar. Sendo rico, se fez pobre. Está falando do Senhor Jesus. Por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. E nisto dou a minha opinião. Convém que vocês façam isso. Vocês que desde o ano passado começaram não só a fazer, mas também a querer. Olha, começaram, mas não estava terminando. Irmãos, eu não quero tirar nada no texto, incluir nada no texto. Quando você entende uma liberalidade financeira, você vai concluir muitas coisas na sua vida. Quando você não discerne, quando você é dominado por isso, quando você acha que vai te faltar, falta mesmo. Falta mesmo. Vocês sabem que eu normalmente não prego sobre essa condição na igreja, não procuro isso. Irmãos, Moriá é um lugar de provisão de Deus. Quem bebe disso, irmãos, se farta. Sempre foi assim. Irmãos, a gente tem feito grandes coisas. Nós somos uma igreja pequena que temos feito grandes coisas. Grandes coisas. Permita-se. Terminem. Ou seja, irmãos, não pare no meio do caminho. Aquilo que você começou, termine.
Muda de vida. Seja moldado, seja transformado, não para no meio do caminho, não. Termine. Agora a obra começada, para que assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. Irmãos, dê de acordo com o que vocês têm. Se você tem dom, entregue o seu dom. Se você tem dinheiro, entregue o seu dinheiro. Se você tem saúde, entregue o seu vigor, irmão. Não entrega resto para Deus, não. Que todo o seu ser seja para servir ao Senhor. Entregue, pois, o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas ele vai providenciar. Terminei até o 11, né? 2 Coríntios 8, até o 15. Porque se há boa vontade, a oferta será aceita. Irmão, não adianta nada você vir aqui e trazer, porque você só quer ser abençoado. Não traz, irmãos. Irmãos, teve uma irmã que estava no nosso meio aqui, que hoje ela não está mais. Todo mês ela mandava o dízimo via Pix, todo mês. Eu falei, irmã, dá para trocar o Pix com a sua presença? Não. Eu prefiro que você vá na igreja. Prefiro que você vá. Para de mandar o dízimo. Para de mandar o dízimo, vá você, igreja, entregue-se você primeiro. Irmãos, quem vem na igreja vai dar o dízimo. Mas tem gente querendo comprar o céu, não dá. Não dá, irmão. Não dá, não dá. Porque se há boa vontade, a oferta será aceita. Irmãos, a coisa melhor. Quando uma oferta foi aceita e a outra não foi, lá em Caim e Abel, deu um quiprocó danado, irmãos. Deu problema. A oferta aceita, ela é bênção, irmãos. O inferno fica incomodado com ela. Coisa mais prazerosa é quando você entrega uma oferta que ela é aceita. Irmãos, não limite o que Deus quer fazer na sua vida. Não limite. Conforme o que a pessoa tem e não segundo o que ela tem. 13. Não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga. Irmãos, o fardo do Senhor é suave e leve. Eu não vou fazer algo, né, que outro fique de boa e eu fique ruim. Né? Não é sobre isso, é o que o texto está dizendo. Que vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Para que todos possam avançar, que todos terminem. 14. Neste momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, para que a abundância deles venham a suprir a nossa necessidade, que vocês vierem a ter, assim haverá igualdade. Verso 15, como está escrito, quem recolheu muito não teve demais, e o que recolheu pouco não teve de falta. Irmão, só pode dar quem tem. Só pode dar quem tem. A gente precisa entender isso. Amém? Ah, pastor, mas a igreja de Gálatas não tinha problema, não. Não, vamos lá. Gálatas 1, 6. Então nós já falamos da igreja de Atos, da igreja de Romanos, falamos da igreja de Coríntios, agora vamos falar de Gálatas. Acho que Moriá não está tão ruim não, irmãos. 6 e 7, tá, Kaique? Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Verso 7. O qual, na verdade, não é outro, porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Volta no 6 lá. Estou muito surpreso. Olha o que Paulo está dizendo. Eu fui aí, sentei, eu evangelizei vocês, eu te dei um evangelho puro. Agora eu dei as costas, chega a mensagem para mim, estou sabendo de vocês aí, estou surpreso. Vocês estão se desviando daquilo que eu ensinei para vocês? Vocês estão escolhendo um caminho mais fácil? Vocês estão pegando o serrote e cortando um pedacinho da cruz de vocês para ficar mais leve? Não vai funcionar. Vocês estão se desviando muito rápido. Não dá, não pode. É preciso permanecer. É preciso estar firmado na palavra, pura, pura. É preciso discernir a palavra. É preciso entender.
Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça, que é Cristo, ou seja, vocês estão saindo de Cristo. Vamos dar um exemplo? Sal grosso, caneta ungida, vassoura de fogo. Vocês estão desviando muito rápido de entender aquilo que é eterno. Vocês estão trocando por coisas que vocês podem sentir, pegar. Faz isso não, gente. É inegociável. Evangelho é renúncia. Você imagina a igreja que Paulo discipulou estava recuando na fé. Não é fácil o nosso trabalho de pastores, de professores de escola bíblica, de pessoas que realmente querem ensinar. Você ensina, chama, fala da importância. E muitos não entendem. Não entendem. Postei esses dias. Se o diabo enganou um monte de anjo que conhece toda a realidade espiritual, imagina nós que não conhecemos de Bíblia. Estamos fulminados. Fulminados. Por que a gente assusta quando a gente vê uma notícia na internet? Esses dias aí, rodou uma aí, teve uma aí até que me mostraram depois que era piada. Mas virou uma piada a igreja, isso é muito triste, né? Aqui em Betim, irmão, já foi vendido a igreja. Os membros chegar, a igreja foi vendida. O pastor vendeu. Porteira fechada com a boiada toda lá dentro. Misericórdia mesmo. Misericórdia mesmo. Irmãos, mas tem muita gente seguindo o homem porque não discerne a palavra. São ignorantes na palavra. O homem que está guiando cegos, mas quem é cego é porque quer. Irmãos, eu gosto de dizer, nós aqui investimos em conhecimento. Temos escola bíblica, o nosso culto é bíblico, tem biblioteca para você pegar material de qualidade. Ali não é historinha de Chapeuzinho Vermelho não, irmãos. Nem Branca de Neve e 7 Anões. São livros selecionados, que é importante para a igreja. A gente precisa pensar o que a gente faz. Qual é a realidade. Queridos, nós já caminhamos em muita coisa, vimos que a igreja passa por problema de dinheiro, não é nem por falta, é por negligência, por roubo, divergências, brigas, questões carnais, falta de amor, amor fingido, egoísmo, uma igreja preguiçosa, falsidade. Igreja de Coríntios, 2 Coríntios, um povo mesquinho. E Gálatas, a gente vê, né, um povo carnal, um povo fraco, né, um povo carnal. Vamos em Gálatas 4, Gálatas 4, 8. E eu quero caminhar para encerrar agora, rápido. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses, que por natureza não são deuses. Verso 9. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravo? Olha, peraí, vocês foram libertos, vocês beberam de uma vida de liberdade, de restauração, de graça do Evangelho, agora vocês estão voltando a ser escravo. Vocês vão trocar a vida que vocês foram libertos em Cristo Jesus para ser escravo do pecado de novo? Sério isso? É o que Paulo está dizendo. Ei, não dá. Vocês estão muito fraquinhos. Estou falando que Paulo está dizendo à igreja de Gálatas. Fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos. Verso 10. Vocês guardam... Não, até o 10, não, é só até aí, né? Não, mentira, até o 11. Vocês guardam dias, meses e tempos. Irmãos, a gente é ótimo com esse negócio. É tanta coisa que a gente acredita naquilo que a gente pode medir e sentir, mas aquilo que é espiritual a gente negligencia. Verso 11. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Gente, peraí, eu fui aí, preguei, ensinei, falei. Não está adiantando nada. Eu vou na escola bíblica, eu te ensino, você faz errado. Como?
quando? Irmãos, é o que o Paulo está falando. Gente, eu estou achando que o que eu ensinei para vocês não entenderam nada. É a igreja de Coríntios. Irmãos, eu espero que você possa discernir muito do que é a igreja. E olhar para a sua igreja. Eu não estou falando que a gente não erra, que a gente não errou, que a gente não vai errar, infelizmente. Mas que você entenda que há uma guerra espiritual para não errarmos. E a gente precisa estar unido. A gente precisa mudar. A gente precisa crescer. A gente precisa obedecer. Vamos lá em Efésios 4. Efésios 4, 1, 3. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna. Por que está pedindo para viver de maneira digna? Porque não estava legal. Cada um faz do jeito que quer. Gente, viva de maneira digna, da vocação que vocês foram chamados. Para de fazer errado. Verso 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros. Irmão, suportar é no sentido de ser coluna, de não deixar o outro cair. Né? Nossa, eu não suporto o outro. Não é isso. Suportar é ser ali apoio. Né? 3. Fazendo tudo para preservar a unidade. Irmãos, nós temos que fazer tudo para preservar a nossa unidade. Tudo para preservar a nossa unidade. Unidade do Espírito no vínculo da paz. Jesus vai dizer assim, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Eu não dou a paz que o mundo dá. Irmãos, nós precisamos no Espírito Santo manter essa paz. Irmãos, quando você ouvir assim, nossa, eu fiquei sabendo que o pastor Alisson tem bicho de pé. Irmão, que coisa saudável quando você fala assim, pastor, o senhor quer que pegue uma agulha lá para tirar para o senhor? Pode vir, irmão. Me ajuda. É assim, irmãos. Porque isso é o que eu vou fazer com você, querido. É sobre a gente estar junto. Irmãos, o evangelho é assim. Quando Eva comeu do fruto ali, Adão, Deus chegou e falou assim, ô seus miseráveis, o que vocês fizeram? Quem mandou vocês comer esse trem? Foi isso que Deus falou? Está na Bíblia? Não. Deus chega e fala assim, Adão, Deus já sabia que tinha dado errado, que eles tinham comido que não era para comer. Adão, onde você está? Onde você está? Porque o que importa é onde você está. Porque se você sabe onde você está, você vai entender se está no lugar certo ou não. Você vai saber se você precisa voltar ou não. O filho pródigo caiu em si e ele entendeu que ele estava no lugar errado. E ele pegou e falou assim, opa, eu vou estar onde eu preciso estar. Eu preciso estar onde eu preciso estar. Isso é imperativo na nossa vida. Amém? Eu abri o culto falando de Hebreus 10, 25. Eu quero encerrar. Kaique, volta lá, Hebreus 10, verso 19. Hebreus 10, 19. Alguma Bíblia tem título aí sobre esse trecho que eu quero ler? Olha, irmãos, é um privilégio ter a presença de Deus. Alguma outra aí? Não? Tem, irmãos? Alguma coisa que seja diferente? Não. Desculpa, não ouvi. Cheguemos perto de Deus. Irmãos, o que eu estou querendo com essa mensagem hoje é que cada um de nós aproxime-se mais de Deus. Desfrute desse lugar da presença de Deus, da comunhão com Deus. Olha o que Paulo vai dizer no verso 19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário. Paulo não estava falando do templo, do santuário lá atrás que já havia passado. Mas é sobre um mais profundo com Deus. Olha, todos nós conhecemos de Deus, sabemos de Deus, é legal demais. Agora, peraí. Como Paulo, eu quero dizer para você, irmãos, nós vamos dar um passo a mais. Nós vamos entrar num outro nível de relacionamento com Deus. Nós precisamos, mas para entrar nesse lugar, precisa de ousadia.
ousadia. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é Jesus, não vai estar aí no texto, aproximando-nos com um coração sincero. Irmãos, o nosso coração precisa ser sincero diante de Deus. Pequei, Senhor, pequei contra ti, somente contra ti pequei, vai dizer o salmista. Coração sincero, em plena certeza de fé. A fé, Hebreus 11, a fé é o firme fundamento. A fé é a certeza. Fé não é dúvida. Então, em plena certeza, tendo um coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura, guardemos firme a confissão da esperança. Confissão é aquilo que se fala, aquilo que nós somos. Irmãos, aquilo que nós falamos precisa estar no mesmo nível daquilo que nós somos. Falar o que não vivemos não faz sentido. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar. Por que Paulo está dizendo sem vacilar? Porque a gente acaba vacilando. Não pode dar bobeira, não pode dar bobeira. Quem fez a promessa é fiel. Irmãos, quando nós nos apresentamos ao Senhor, Ele é fiel para fazer infinitamente mais, acima de tudo aquilo que nós pensamos e entendemos. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Irmãos, anima uns aos outros. Cutuca um do outro lá, aqui estou indo para a igreja hoje, Deus tem abençoado o nosso culto. Porque o pastor lá é meio maluco, mas Deus tem abençoado a nossa vida. Porque não é sobre o pastor, é sobre o Senhor. É sobre o Senhor, irmãos. Não deixemos de nos congregar, como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações. Irmãos, glória a Deus que você está aqui. Não falte o domingo que vem. Tem culto de oração segunda-feira, tem culto quinta-feira. Venha, irmãos, a palavra ela é poderosa. Façamos admoestações, ainda mais agora. Olha aqui que eu quero terminar minha mensagem. Ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Você tem dúvida que os dias se aproximam, irmãos? Pastor, mas isso aqui foi escrito há 2000 anos. Eu sei, irmãos. Eu sei. Os dias se aproximam. Perto está o Senhor. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos. Queridos, eu te mostrei que a igreja